Queremos que todos façam parte desta reflexão. Nós crescemos quando pensamos e trabalhamos em conjunto e é também essa a nossa proposta. Para poderem ver o programa completo do evento, está aqui um QR Code que poderão aceder. Eu vou, entretanto, passar também à Telma, porque há muita gente que faz deste evento um grande evento. Exatamente, Irene. Obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Telma Lopes e vou estar juntamente com a Irene aqui durante o dia de hoje e convosco também, como a Irene estava a dizer. E bem, este evento não é possível de realizar sem os oradores que vamos ter aqui durante o dia de hoje e que vão discutir estes temas que a Irene partilhou agora mesmo convosco, em diferentes formatos. Vamos ter conversas, apresentações, partilhas de experiências e casos práticos, vamos ter discussões, debates em mesas redondas e vamos ter também conversas mais íntimas, digamos assim, duas pessoas. Portanto, são estes os formatos que vão poder assistir ao longo deste dia e também não podemos deixar de agradecer não só a vossa presença aqui durante o dia de hoje, como também a presença dos nossos patrocinadores e dos nossos parceiros que permitem nós realizarmos este evento. Portanto, mais uma vez, obrigada pela vossa presença. E estamos prontos para começar, Irene. Muito bem, e nós vamos começar com as boas-vindas dadas pela Câmara de Olhão. O Sr. Presidente não vai poder estar, mas em sua representação está o seu adjunto, o Rui Cardoso, a quem eu convido precisamente a dar um bom dia a quem aqui está. Micro de mão. Tá. Eu vou-me sentar, não levem mal, como bom alentejano, apesar de estar aqui no Algarve. Vou-me sentar, eu tenho aqui algumas cábulas aqui preparadas, por isso não levem a mal. Pronto, queria só, em primeiro lugar, a todos agradecer, muito bom dia por terem vindo aqui. Nós aqui é com muito gosto que aqui estamos e, neste caso, o nosso Presidente, o Ricardo Calé, não está presente porque está em Lisboa em serviço, mas não queria, fez questão de cumprimentar todos os participantes e desejar a todos um excelente trabalho. Falar de pessoas com motor de transformação é particularmente significativo e para Olhão tem algum significado. Somos um concelho com uma identidade forte, construída sobre o mar, onde podemos destacar o empreendedorismo, a capacidade de trabalho e a resiliência das nossas gentes. Ao longo das últimas décadas, Olhão tem-se afirmado como um território dinâmico que soube preservar a sua autenticidade e, ao mesmo tempo, que se modernizou, diversificou a sua base económica e reforçou a sua atratividade aqui em Olhão. Ou seja, vivemos numa fase de crescimento de... o micro. Ok, boa. Ok. Até vou já também finalizar. A estratégia do município tem sido clara, ou seja, apostar na reabilitação urbana, na valorização do espaço público, captação de investimento, qualificação de infraestruturas e, sobretudo, muito importante aqui nesta temática, valorizar o capital humano. Porque não há desenvolvimento económico sustentável sem pessoas qualificadas, motivadas e envolvidas. Por isso, este evento, o Algarve Recursos Humanos Meeting, é muito importante nesta visão de futuro. Para finalizar, e as folhas voam, queria só agradecer a todos a vossa participação e desejar um excelente trabalho. Um bom dia para todos. Obrigado. Mudámos de nome, mas mantemos o essencial. A mesma equipa, a mesma proximidade e agilidade a criar experiências de formação centradas nas pessoas e nas profissões do futuro. Scolai Formação. Skill Your Future. Porque aprender é evoluir.
Ok. Eu vou precisamente começar por chamar a Raquel Rebelo. A Raquel é CEO da Scolai e nós vamos estar aqui juntas a refletir sobre competências críticas e transversais. Raquel, vamos para ali? Bom dia a todos. É um gosto estar aqui no Algarve. Eu não sou alentejana, sou do Norte, sou do Porto, mas vou-me sentar porque estamos mais confortáveis. Gostava de começar por desafiar-vos a termos uma conversa intimista e que este evento seja um evento próximo. É assim que nós estamos, é assim que nós gostamos de estar. A disposição da sala permite isso, permite proximidade, permite que nós vejamos toda a gente e que toda a gente nos veja, que se vejam uns aos outros. E isso é muito importante quando estamos a partilhar experiências, conhecimento. Nós aprendemos uns com os outros, nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, nós estamos aqui só a dar as nossas reflexões e cada um dos oradores que vai estar aqui hoje está a partilhar convosco uma parte, alguma ideia, algum pensamento, alguma experiência que possa enriquecer o nosso dia-a-dia. Então, eu desafio a que seja realmente esta interação. Não se inibam, façam perguntas, questionem-nos também, porque isto torna os eventos muito mais interessantes e acho que ganhamos todos muito mais com isso. E esta conversa, como dizia a Telma há bocado, é uma conversa intimista e é porque eu trabalho com a Irene há muito tempo, temos uma cumplicidade as duas, trabalhamos lado a lado todos os dias e é essa conversa que nós vamos ter aqui convosco e vamos partilhar algumas das nossas ideias sobre competências e aquilo que nós antevemos como sendo competências transversais e críticas. Muito bem. Então, estas competências que nós vamos aqui partilhar, nós vamos partilhar um conjunto de 5 grandes grupos de competências e elas resultam de um documento elaborado pela Scolai, elaborado por nós, em que extraímos informação dos eventos de recursos humanos que nós organizamos. E esses eventos têm um conjunto de fontes que eu acho que vale a pena aqui reforçar. É um universo de dados partilhados por mais de 150 gestores de pessoas, de mais de 120 empresas, de um universo em que habitam mais de 270 mil colaboradores. Ou seja, aquilo que resulta destes dados é, de facto, merecedor da nossa confiança, porque é extraída da informação partilhada por este universo que referi. Conforme disse, nós identificamos neste documento esse conjunto de competências, vamos partilhá-las e sobre cada um desses conjuntos a Raquel vai acabar por destacar 1 ou 2 competências e explicar porque que destaca essas e não outras e a que é que o desenvolvimento dessas competências nos conduz e até onde pode levar as empresas. É isso mesmo. Nós, no fundo, queremos partilhar tudo aquilo que se passa aqui de uma forma diferenciadora e dar-vos essa possibilidade de refletirem ou de analisarem em conjunto estes dados. Este Keep in Mind está disponível, algumas das pessoas provavelmente já ouviram, nós temos um QR Code no final da apresentação para quem quiser depois fazer o download e ter acesso a tudo. Nós começamos por um slide com dados, com números. Porquê? Porque estes dados refletem aquilo que está a acontecer no mercado de trabalho atualmente. Okay? O mercado é um mercado em transformação, é um mercado em ebulição, claramente, motivado sobretudo e essencialmente pela inteligência artificial, pela disrupção que a inteligência artificial está a causar no mercado de trabalho, com a supressão de cerca, dizem-nos os dados, ou o World Economic Forum, que é a fonte fidedigna destes dados, estão a ser eliminados ou serão eliminados até 2030 cerca de 92 milhões de postos de trabalho, mas também nos dizem os dados, e isso é muito positivo, que em contraposição serão criados cerca de 170 milhões de novas profissões. E esse saldo positivo e esse balanço positivo é positivo para todos nós e é aí que nós temos que estar focados e é nessa transformação do mercado de trabalho que nós temos que atuar e que nós estamos todos a atuar porque somos da área de gestão de pessoas e é isso mesmo que nós temos que fazer, que preparar os nossos colaboradores, as nossas equipas
para conseguir manter a sua empregabilidade, a sua relevância no mercado de trabalho diferente, no mercado de trabalho necessariamente diferente daquele que tínhamos há 1 ano, há 2, há 3, há 5, há 10, nem se fala, e que será necessariamente diferente nos próximos anos que se avizinham. As coisas estão-se a transformar a um ritmo muito grande estes dados são relevantes por isso. Há ainda outra fonte de dados que nós achamos que é importante partilhar convosco neste enquadramento, que é claramente por esta disrupção e pela introdução da inteligência artificial nas nossas vidas laborais, pessoais, mas sobretudo na vida organizacional, dizem-nos os dados que nós vamos passar a fazer em exclusivo apenas 1/3 de tudo aquilo que fazemos atualmente. O que é que quer isto dizer? Que 1/3 das nossas tarefas vão desaparecer, vão ser substituídas por inteligência artificial e não vale a pena lutar contra isso. E não é aquilo que vai ser substituído e que vai ser eliminado. São tarefas que não são, vou pôr entre aspas, humanamente interessantes, porque são tarefas que podem ser efetuadas por máquinas, e quando são coisas que podem ser feitas por máquinas, não interessa sermos nós a fazer, são tarefas repetitivas, chatas, aborrecidas, que não acrescentam nada. 1/3 dessas tarefas vão ser e continuar a ser exclusivamente feitas por nós humanos, e é aí que nós temos que colocar o foco. Mas há uma coisa muito importante e muito interessante, que é 1/3 do resto do nosso trabalho vai ser realizado em coexistência, em colaboração com agentes inteligentes. E nós temos que incorporar esses agentes inteligentes como parte das nossas equipas e temos que aprender a trabalhar com eles como se um colaborador novo se tratasse. Nós temos que conseguir tirar o melhor partido desse nosso colaborador virtual, desse nosso colaborador inteligente, e não só numa lógica de pergunta e resposta fechada. Isso é limitador, limita-nos muito. Nós temos que olhar para a inteligência artificial como parte de um processo construtivo, como parte de um brainstorming, como parte de um processo criativo, de nos dar ideias, sugestões, de debatermos. Muitas vezes temos momentos do nosso trabalho em que nós fazemos sozinho, e a inteligência artificial pode ser o contraponto, pode nos dar pistas para divergir para outras coisas, facilmente nos levam a colocar questões. Ok, não me tinha lembrado desse ângulo, desse prisma, se calhar é interessante explorar, e é neste sentido, neste contexto de trabalho híbrido, fala-se muito de trabalho híbrido já há muitos anos, mas no sentido de híbrido, teletrabalho ou presencial, esta hibricidade do trabalho acho que vai ser muito disruptiva, muito diferente. Acho que é difícil para nós imaginarmos, sobretudo não é visível, não é? Este nosso colaborador virtual, mas é com isso que nós temos que aprender a trabalhar, e isto tudo é super importante para enquadrarmos as ditas competências. Ou seja, não é um cenário de receio, é um cenário de oportunidade. Claramente. É um cenário claramente de oportunidade, de desenvolvimento, de crescimento e de afirmação de nós, pessoas, de nós, humanos, e das nossas competências, que essas não são substituídas. Há sermos ainda mais humanos. Claramente, Sim. claramente. Nós temos que ter competências digitais e tecnológicas neste contexto, claramente. E entrando aqui neste primeiro bloco de competências, que são as digitais e tecnológicas, este dito documento que referimos inicialmente identificou estas competências: o uso da tecnologia, a análise de dados, compreender os conceitos básicos da IA, utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa, personalizar o uso da IA e construir prompts. Deste conjunto de competências, Raquel, tu destacaste estas duas. Porquê? Eu destaquei estas duas e vou explicar. Estas competências estão agrupadas, mas elas estão todas... Estou aos chatos, não é? Elas estão todas interligadas, por isso vamos fazer aqui, tentar a estrutura estanques, por blocos, mas não, como estava a Irene a dizer, não estanques. Tentar fazer a ligação. Claramente, competências digitais e tecnológicas é algo que já está em cima da mesa há muito tempo. Neste momento, quem não souber, quem não desenvolver competência de utilizar as ferramentas de inteligência artificial generativa, vai a médio prazo... mas uso o de mão? É melhor? Ok. Quem não souber utilizar estas ferramentas de IA generativa, pode-se dizer que será um analfabeto digital. E estas ferramentas vão ser, a médio prazo, semelhantes a saber ler ou escrever.
todos nós temos que saber utilizar. Melhor, pior, também há pessoas que escrevem melhor, há pessoas que leem melhor do que outras, mas será fundamental. Por isso, claramente, a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa é uma das competências críticas, exatamente para nós sabermos trabalhar neste mercado híbrido, mas é essencial, sobretudo, compreender os conceitos básicos da inteligência artificial, saber o que é LLMs, modelos de linguagem existem, que modelos é que são mais adequados àquilo que nós pretendemos fazer, quais são os riscos éticos e as limitações da própria inteligência artificial, até onde é que nós podemos ir, até onde é que nós não podemos ir. Tem que existir do nosso lado, organizações, uma democratização do acesso e uma consciencialização muito grande, individual e coletiva, dos riscos da inteligência artificial. O que é que tu queres dizer com democratização do acesso? Ok. Em democracia há regras. A lei enquadra a democracia e é por isso que há um bom funcionamento para quem acredita na democracia. Eu continuo a acreditar. A democracia implica um conjunto de regras e o democratizar o acesso à inteligência artificial é isso mesmo. Nós temos em muitas questões tecnológicas, normalmente são os colaboradores os primeiros early adopters e são eles que trazem a tecnologia para dentro das organizações. E na inteligência artificial foi muito isso que aconteceu. As pessoas começaram a utilizar fora e trouxeram para dentro. Só que não pode ser desregulado. Nós temos a responsabilidade de ter que enquadrar e ter que definir códigos de conduta, o que é que deve ser feito, como é que deve ser feito, o que é aceito, o que é que não é aceito, até onde é que pode ir e até onde é que não pode ir a inteligência artificial e quais são, de forma transparente, como é que estamos a utilizar. Porque ninguém tem que ter receio de dizer que fez determinada coisa com apoio da inteligência artificial, mas também não podem cair no facilitismo e na preguiça mental de o fazerem através da inteligência artificial e ocultarem como sendo um excelente trabalho que eu desenvolvi. Não. Isto tem que ser transparente e estas regras são as organizações que as põem e a democratização passa por aí. É um uso transversal, mas um uso regulado da inteligência artificial. E acho que isso é importante. Esta compreensão dos conceitos passa também por aí, por a noção do que é o limite. Nós, a inteligência artificial deve ser, eu estou a olhar para as minhas notas porque eu posso estar aqui horas a falar, mas é para me enquadrar. A inteligência artificial serve-nos para reduzir o tempo de execução e libertar-nos mais tempo, precisamente para nós termos mais qualidade e mais rigor naquilo que nós fazemos, porque muitas das vezes todos nós nos queixamos de que estamos sobrelotados de tarefas, de coisas que depois temos pouco tempo para pensar, pouco tempo para refletir, pouco tempo para analisar e é aí que nós temos que estar focados, porque é aí que é a grande diferença nós, pessoas, em relação a uma máquina. É nessa reflexão e nesse pensamento. E disto tudo, para fechar aqui as competências digitais e a inteligência artificial, fechar, está interligado com tudo o resto, mas para fechar, a última palavra em qualquer coisa que se use inteligência artificial é sempre nossa. O discernimento é sempre nosso. E entramos aqui no outro bloco de competências e antes disso estava-me a esquecer desta frase. Esta frase eu ouvia numa conferência em Madrid aqui há uns meses e eu achei a frase brilhante porque é isto mesmo. A inteligência artificial põe, mas somos nós que dispomos e somos nós que temos que saber dispor destas ferramentas. E eu achei esta frase mesmo aquela ilustração clara do que é e gosto de a partilhar, já não é a primeira vez que a partilho e gosto muito de a partilhar por isso E mesmo. quando dizes que a última palavra é nossa, é claramente o que aqui está, não é? Exato, Sim, exato, sim. e que liga com isto. Sim. Ligando aqui, eu não vou chamar mais de blocos de competências, porque senão parece que esta fluidez que a Raquel está a referir não existe. Vou dizer só que são conjuntos de competências, portanto, esqueçam a palavra blocos, isto flui tudo, não há aqui muros. E nestas competências cognitivas e analíticas, as que identificámos foi o pensamento crítico, o pensamento analítico, a capacidade de sistematização, a curiosidade e a tomada de decisão. E a Raquel sublinhou estas duas, pensamento crítico e tomada de decisão. Porquê estas? Eu poderia ter sublinhado só pensamento, porque eu acho que é importante percebermos que a inteligência artificial é um desafio humano. Nós, humanos, somos seres pensantes. Sim. E é o pensamento que tem que ser estimulado com a inteligência artificial e não o contrário.
A preguiça mental, que eu falava há pouco, que nos pode trazer a inteligência artificial, é o nosso grande risco. E nós temos que aprender ou reaprender a pensar, porque às vezes deixamos de pensar. E esse exercício do pensamento, e eu estava a ver no outro dia, não sei se a fonte de dados é verdadeira ou não, porque foi uma coisa nas redes sociais, mas já li muita coisa e acho que vai por esse caminho. A geração dos nossos filhos vai ter um QI, é a primeira geração em muitas gerações que vai ter um QI inferior à nossa. E isto porquê? Precisamente pela inteligência artificial, pelo facilitismo, pela rapidez, pela imediatez. Isto tem a ver com o quê? Com o treino do cérebro. O cérebro é um músculo que se treina e esse treino do cérebro faz com que nós pensemos mais ou pensemos menos, estejamos mais ou menos focados. A leitura, o exercício das formas de pensamento tradicionais são muito importantes para nós continuarmos a ser humanos e diferentes daquilo que as máquinas podem dar. E está em nós isso mesmo. O pensamento crítico é isso. É nós sermos críticos com aquilo que nos dão, com aquilo que são os outputs da inteligência artificial. É nós desenvolvermos um bocadinho aquilo que é a nossa gente. Nós, quando somos crianças, somos críticos. Estamos sempre a perguntar porquê, queremos saber, somos curiosos. É isso mesmo, é um bocadinho entre sermos crianças e sermos cientistas, quando estamos num laboratório à procura de coisas, sempre à procura e a questionar porquê. Não dar as coisas como uma resposta fechada, como alguém que tem a resposta, porque é muito mais fácil alguém nos dar a resposta do que nós pensarmos e chegarmos nós à conclusão. E isso é fundamental, porque ao termos esse pensamento crítico, nós vamos tomar decisões. E a tomar a decisão está aqui por uma razão muito simples, que é pela importância que ela tem, porque nós todos fazemos escolhas e tomamos decisões diariamente, mas achamos sempre que a decisão é algo que está acima de nós. Que pertence ao outro. Pertence ao outro. Há uma certa desresponsabilização da tomada de decisão e nós achamos sempre que não, a decisão é dos líderes, a decisão é do outro, a decisão é do Estado, a decisão é de alguém, uma entidade, mas não nós. E não. E a decisão faz parte do ser humano e nós temos que conscientemente perceber que estamos a tomar decisões. E as escolhas que nós fazemos de fazer ou não fazer, de estar ou não estar, de atuar ou não atuar, são decisões. E essa tomada de decisão é uma das competências cruciais que nós temos que desenvolver de uma forma transversal nas equipas todas. E isto liga com o outro. Ou seja, eu penso logo existo, penso logo decido. Exatamente, claramente. Quando nós pensamos e refletimos, a decisão está inerente. E isto liga, que era o que eu estava a dizer também, a estas competências estratégicas e de liderança. E aqui tu falas em liderança enquanto capacidade de inspirar, motivar, formar e orientar. Por isso mesmo, porque estas competências de pensamento crítico e de tomada de decisão podem e devem ser fomentadas e estimuladas por lideranças. Lideranças que não dão respostas, mas lideranças que põem as pessoas a pensar e que exigem respostas no sentido de devolvem as questões. Muitas vezes fazem-nos perguntas e nós perguntamos ou respondemos com uma outra pergunta. E isto só faz desenvolver as pessoas, não tornar a vida das pessoas mais fácil, no sentido de nós acharmos que ao darmos respostas estamos a facilitar, mas estamos a facilitar num caminho errado. E esta inspiração ou esta visão de que os líderes têm que ajudar a desenvolver os colaboradores e a formá-los diariamente a toda a hora, não é só enviar para a formação, gostávamos que assim fosse, somos uma empresa de formação, mas isso não chega de todo, porque senão não há resultados, e é a liderança. É uma liderança perguntadora. Sim, uma liderança completamente perguntadora, uma liderança que porque isso também cria colaboradores que perguntam claramente, e que questionam. Claramente. E isso tudo vai mudar a cultura organizacional da empresa e vai fazer com que, na organização, existam uma série de pessoas com uma série de competências humanas, comportamentais, diferenciadoras e que atuam em grupo, em colaboração uns com os outros, com uma série de competências que são importantes.
Porquê que tu aqui destacas Eu a estou pressionada já com o tempo. Pois estás, eu já percebi que tu, muito mais rigorosa Já que eu, está mas aqui, já estamos sim. aqui no encarnado. Tu Sim. destacas aqui a assertividade. Estas competências são competências que surgem já há alguns anos na análise que nós fazemos do Keep in Mind, estão sobre a mesa transversalmente, que são as competências comportamentais, são aquelas que nos vão permitir continuar a mudar e transformar. Eu destaco aqui a assertividade, a autonomia e a responsabilidade, porque está ligado a tudo isto que já disse, está ligado ao pensamento crítico, à tomada de decisão e às lideranças que estimulam e que desenvolvem os seus colaboradores, ligado aqui à autonomia e responsabilidade, porque quando nós fazemos isto com os nossos colaboradores, estamos a fomentar a responsabilidade deles e a autonomia é também enquadrada, é como a democracia, há regras para a autonomia, não é? A autonomia está dentro do nosso quadrante de atuação, mas também, como a tomada de decisão, nós tendemos a desresponsabilizar-nos de algumas coisas, precisamente porque a decisão não é nossa. E neste quadro, a autonomia e a decisão estão ligados claramente ao tipo de liderança que nós temos, porque claramente as pessoas com quem trabalhamos são um espelho, ou nós trabalhamos com pessoas que fazem espelho de nós e nós fazemos espelho delas, nós aprendemos uns com os outros e convivemos com essas pessoas que vão moldando os nossos comportamentos, e aqui na autonomia e responsabilidade, claramente. A assertividade está ligada com aqui o último bloco de competências, e eu faço esta ponte por isto. As competências relacionais e organizacionais são mais ligadas aqui à comunicação e à colaboração, ok? E a assertividade eu vejo-a muito ligada à colaboração e ao trabalho em equipa, porque nós temos tendencialmente como Cultura, quase. Cultura, acho que sim, cultura, a palavra é cultura. Colaborar e trabalhar em equipa é estarmos todos muito contentes, muito felizes, não haver Todos conflitos, todos de acordo, não haver mal-estar dentro da equipa. Isso é importante, mas isso não é trabalhar em equipa, porque é do desacordo que nasce a evolução e é do desacordo que nasce novas ideias. E nós não temos que estar todos de acordo, temos que ser cordiais, mas ser cordiais não é o contrário de ser assertivo. Não é o contrário de trabalhar em equipa bem, com regras, com limites, com definições de quem é que faz o quê. E colaborar sem assertividade nunca dá bom resultado. Por isso, a assertividade é uma coisa que é super importante, e também ela está muito conotada com a liderança. E de todo, a assertividade é uma coisa que todos e qualquer colaborador tem que ter. Transversal. É muito transversal. E é muito importante, porque há muito, às vezes, confusão de assertividade com agressividade, e há muita gente que acha que é assertiva sendo agressiva, claramente, mas a assertividade é o que leva a uma clareza de comunicação e é o que leva à fluidez de um trabalho de equipa e a uma colaboração e a uma cultura organizacional fluida. E tudo isto está interligado com aquilo que nós precisamos de desenvolver neste contexto de transformação do mercado de trabalho. Vamos falar ainda de competências estratégicas e de liderança. Não, já falámos. Então, já falámos aqui das competências estratégicas e de liderança, que eu ligo a todas elas. A todas estas, sim. Podíamos continuar aqui a falar durante muito mais tempo. O que é que deixas como mensagem pilar de tudo isto? Eu acho que nós temos de uma vez por todas que assumir que as competências têm que ser trabalhadas, estimuladas, desenvolvidas, treinadas diariamente por todos nós e estimuladas pelas nossas lideranças. E nós, RH, temos que estimular os nossos líderes, porque muitas das vezes não são vocês que o fazem, são as lideranças de terreno. Temos que estimular os líderes operacionais, os líderes de topo, todas as lideranças que não sejam de RH, a perceber que eles têm um papel de gestão de pessoas ativo e que eles têm um papel de desenvolver as competências nas suas próprias equipas. E para mim isto é o fundamental desta mensagem principal. Está aqui o Keep in QR Mind. Code para poderem aceder a este documento que falámos na íntegra, e da nossa parte estamos naturalmente disponíveis para qualquer questão. Sim, que queiram colocar. Alguma pergunta à Raquel sobre isto que partilhou aqui connosco?
alguma questão que gostassem de ver clarificada? Algum comentário? Alguma Não. pergunta? Afinal, a ideia é muito sermos todos perguntadores, sem receios. Bem, eu vou estar por aqui. Sim. Se quiserem conversar comigo informalmente, terei muito gosto, está bem? E estou sempre disponível, tenho os meus contactos, quem precisar, está bem? Estou por aqui. Obrigada. Raquel, obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Irene. Vamos continuar e vamos agora entrar num tema também aqui abordado pela Irene e pela Raquel. Vamos falar de liderança e de colaboradores e vamos perceber o que é que esperam uns dos outros. Para a próxima apresentação, que é sobre construir uma relação de confiança entre a liderança de topo e os líderes operacionais, eu vou convidar já a juntar-se a mim, António Gonçalves, administrador do Real Hotels Group, que vai falar precisamente sobre as pessoas certas para executar a estratégia. Vai também falar sobre a fronteira entre líderes de topo e líderes operacionais. Esta clareza de papéis que é tão importante entre uns e outros. E ainda vai-nos falar sobre o segredo dos 3 Cs, de comunicar, de capacitar e, muito importante, de confiar. António Gonçalves, bem-vindo ao nosso evento. Dou-lhe a palavra para dar já início à sua apresentação. Volto a falar consigo no final. Combinado. Até já. Até já, obrigado. Bom dia a todos. Sou António Gonçalves, sou administrador de um grupo hoteleiro com 20 hotéis, mais de 1000 pessoas nos quadros. Desses 20 hotéis, felizmente, um deles é o melhor hotel do Algarve, é o Real Marina, aqui em Olhão, com uma vista fantástica. Portanto, estou a jogar em casa, também por isso sejam bem-vindos. Vamos falar nos próximos 20 minutos, para deixar algum tempo para reflexão mais do que para perguntas, vamos falar de 3 coisas. Que tipo de líderes é que nós queremos hoje nas nossas organizações? Mais do que saber que líderes são, que tipo de líderes é que nós queremos? Vamos falar sobre a relação entre os líderes de topo e os líderes operacionais. E por último, e talvez calhar o mais importante, vamos falar de formação de novos líderes. Portanto, basicamente, vamos andar aqui à volta de líderes, vamos andar à volta de plantar árvores, basicamente é isso que nós vamos fazer. Liderar é isto mesmo, é construir uma relação de confiança entre a liderança de topo e as lideranças operacionais. Se não houver uma relação de confiança entre o líder de topo e os operacionais, depois o resto da equipa também não existirá essa mesma confiança. Por isso reforço o tema do plantar árvores. E vamos plantar árvores mesmo daquelas que sabes que não verás chegar à idade adulta. O que é que isto quer dizer? O nosso papel é formar líderes, mesmo sabendo que nós não os vamos provavelmente chegar a ver ser líderes, por uma de 2 razões. Ou porque estamos a formar um extraordinário líder e ele vai liderar para outra empresa, que é muito normal, ou porque no limite da idade eu estou a formar líderes que quando eu me reformar é que essa pessoa vai ser verdadeiramente líder em alguma empresa. Portanto, é disto que vamos falar. Plantar árvores, mesmo daquelas que nós não vamos ver chegar à idade adulta. Porque liderar é investir no futuro. É quando não estamos lá a colher esses frutos. Às vezes somos egoístas na forma como formamos as nossas equipas. Formamos as nossas equipas para elas nos entregarem resultados a nós e não a pensar nas pessoas. E temos que começar a liderar e a formar pessoas para que elas sejam líderes aqui ou lá fora. A única coisa que eu peço sempre às minhas equipas é, enquanto estiverem cá, 2 coisas. Primeiro, que sejam felizes e segundo, que entreguem tudo. O resto depois constrói-se. Não estou à espera que uma pessoa que estou a formar líder hoje. Um exemplo concreto, nós temos um programa que vamos às universidades fazer apresentações, como todas as empresas, para captar jovens, e nós este ano decidimos fazer o mesmo para trabalhar diretamente comigo 2 pessoas. Eu estou a formar os futuros líderes, eu espero que sim. Não estou nada à espera que eles daqui a 10 anos estejam a trabalhar comigo. Não estou. Mas enquanto cá estiverem, que entreguem tudo, porque eu vou entregar tudo do que tiver a dar, para que eles possam ser, hoje e amanhã, uns excelentes líderes. Porque o mundo precisa de líderes. Acho que isto é um chavão, mas é um chavão que nos faz pensar. Já não é só as empresas, o mundo precisa de líderes. O mundo está doido. Nós todos sabemos, não vale a pena agora aqui falar de geopolítica e de guerras, mas o mundo está doido. E o mundo precisa desses líderes. Precisa o mundo, precisam os países, precisam as empresas, precisam as famílias. É importante haver líderes nas famílias. E quando digo líderes, não é chefes.
Já lá vai o tempo em que a relação com os nossos filhos, ou com os nossos avós, ou os nossos bisavós, com os filhos é primeiro bate, depois logo se vê porque é que bati. Nós precisamos de líderes, não de chefes. E isso precisa-se nas famílias, precisa-se nas empresas, precisa-se nos países, precisa-se no mundo inteiro. Precisamos de líderes. E que tipo de líderes é que nós precisamos? Porque as organizações, incluindo as famílias, dependem muito do comprometimento dos seus elementos, mas principalmente do comprometimento dos seus líderes. Nos anos 90 falava-se no mundo VUCA, é um termo chavão técnico, económico e de recursos humanos. O mundo VUCA que era um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. Era este que se falava no mundo VUCA no início dos anos 90, até há poucos anos, até à pandemia. Com a pandemia trouxemos um novo paradigma do mundo. Deixámos de ter um mundo VUCA para passarmos a ter um mundo BANI. E o que é o mundo BANI? É um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo que não é linear e é um mundo que é incompreensível. É de loucos o que mudou de 2020 para cá. Todos nós que estamos aqui vivemos essa loucura que foi o Covid e todos nós estamos a viver a loucura que foi esta transformação do mundo. Portanto, enquanto o mundo VUCA dizia-nos o que é que acontecia com o mundo BANI diz-nos como é que nós nos sentimos com aquilo que o mundo acontece. Portanto, são duas coisas distintas, aquilo que é a realidade e aquilo que é a nossa percepção dessa mesma realidade. Isto leva-nos a um tema importante que é a crise de confiança. Hoje confia-se pouco. Confia-se pouco nas empresas, confia-se pouco nos chefes, confia-se pouco em toda a gente. Há uma crise clara de confiança. 82% dos trabalhadores não confiam nos seus líderes, não confiam que eles dizem a verdade. E isto é assustador, é um número assustador. É quase a maior parte de nós, a maior parte das nossas equipas não acreditam naquilo que as FIAs lhes dizem. 71% afirmam que a liderança é um fator que mais influencia o bem-estar. Temos dúvidas quanto a isto? Não temos. Eu nem sei porque é que os outros 29 não acham o mesmo. Não há dúvida que a liderança, obviamente, que afeta e que influencia o bem-estar de uma empresa. Portanto, hoje podemos dizer que a confiança é o maior ativo de liderança que temos. Se eu confiar naquilo que o meu chefe, naquilo que o meu líder está a dizer, obviamente que eu faço as coisas de outra forma, com outra entrega. Portanto, este para mim é um tema crucial. Confiança e positivismo. São dois temas que não podemos deixar cair. Eu diria que hoje em dia, mais do que nunca, é importante confiarmos nas instituições, é importante confiarmos em quem nos lidera, porque senão, não tendo essa confiança, pouca coisa vai correr bem. Portanto, essa importância otimista que eu vos comecei por dizer também, porque equipas com líderes positivos têm 31% de mais produtividade e a confiança aumenta o desempenho até 50%. Quem é que gosta de trabalhar com o chefe quando eu chego ao local de trabalho, começa-me a dizer que está a chover, que vamos todos morrer, que o mundo é uma catástrofe? Isto não motiva ninguém, obviamente. Precisamos de líderes otimistas, precisamos de líderes que mesmo quando o barco está a tombar, estão lá para dizer, não, isto não está nada a tombar, vamos só dar uma volta de 360 graus e o barco já volta ao sítio. Nós precisamos desse otimismo. Precisamos de lideranças fortes, mas precisamos, acima de tudo, de líderes otimistas e líderes que nos transmitam confiança. Gerar emoções positivas é, então, uma competência estratégica. Se calhar nunca pensámos muito nisto. Quando temos uma liderança, quando estamos a constituir uma liderança, uma equipa, um líder, é importante que essa pessoa gere emoções positivas. E isso é uma competência, se calhar, eu diria, maior ainda do que as competências técnicas, do que os skills técnicos, é ter uma pessoa que gere emoções positivas. Uma frase que todos nós já vimos espalhada em todo lado da internet, uma frase que atravessa gerações, do Kennedy: não perguntes o que é que a tua pátria pode fazer por ti, pergunta o que é que tu podes fazer pela tua pátria. Eu adaptaria isto ao nosso mundo empresarial e diria: não perguntes o que é que a tua equipa pode fazer por ti, pergunta o que tu podes fazer pela tua equipa. Não fiquemos à espera que a nossa equipa venha fazer o trabalho sem nós dizermos aquilo que nós precisamos deles. Portanto, antes de perguntar à equipa o que a equipa pode fazer, temos nós que perguntar-nos a nós próprios o que é que nós podemos fazer pelas nossas equipas, pelas nossas pessoas. O tempo é limitado. É, muito. Todos nós já tivemos 20 anos, há aqui muitos que ainda têm.
Todos nós temos avós que nos falam do tempo da infância deles e alguns de nós começamos a chegar a essa fase em que começamos a perceber que o tempo efetivamente é limitado, mas com um problema: a responsabilidade, essa é ilimitada. Portanto, uma decisão tomada numa fração de segundos pode impactar a vida inteira de pessoas. Portanto, a fragilidade da vida reforça a importância das nossas decisões. Aquilo que nós tomamos de decisões nas empresas, temos que pensar no impacto que essas decisões têm para a empresa, claro que sim, mas para as pessoas com quais nós trabalhamos. É importante ter atenção à responsabilidade que nós temos, porque essa é ilimitada, ao contrário do nosso tempo, que é muito limitado. 65% dos colaboradores deixam chefias, não deixam empresas. Isto é um facto que nos preocupa no mundo empresarial, porque enquanto empresa nós achamos que está tudo bem, que as chefias são muito boas, que está tudo a funcionar muito bem, e à medida que as pessoas vão saindo, e estamos aqui equipas grandes de RH e começamos a fazer os questionários de saída, começamos a destapar coisas que nós próprios não víamos, porque temos um problema ou temos uma mania que é ficar no topo da cadeia a ver acontecer sem ir lá abaixo perceber o que é que se está a passar no terreno. Portanto, liderar é assumir responsabilidade pelo impacto que deixamos. É importante nós termos esta noção. Aquilo que fazemos, aquilo que construímos, deixa impacto. E nós somos responsáveis pelo impacto que deixamos nas empresas, pelo impacto que deixamos nas pessoas que trabalham connosco, no impacto que deixamos nos clientes, no impacto que deixamos na sociedade onde a nossa empresa está a operar. Portanto, nós, enquanto líderes, os nossos valores é que vão determinar o nosso caráter. E depois, aí sim, o nosso caráter vai determinar o nosso valor. Não pensem no nosso valor enquanto número, enquanto é que vale o meu ordenado, enquanto é que eu sou importante. Somos todos muito pouco importantes se pensarmos no tempo que estamos cá. Já não vou ao tempo que estamos na vida, mas ao tempo que estamos nas empresas, ao tempo que estamos nas funções. Nós não somos, é um segredo, não contem a ninguém, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Não somos mesmo. A seguir a nós vai haver pessoas que vão fazer o nosso trabalho, pior, melhor, pouco importa, mas vai haver pessoas a fazer o nosso trabalho. Portanto, aquilo que vai nos determinar o nosso valor é o nosso caráter. E o nosso caráter vai ser determinado pelos nossos valores. Portanto, triângulo perfeito. Os nossos valores determinam o nosso caráter determina o nosso valor. Nós não somos aquilo que nos acontece, somos aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Coisas simples. Se eu tiver a vir para esta formação, que ia começar às 9h30, e de repente tiver um furo a meio da estrada, pouco importa aquilo que me aconteceu, importa-me aquilo que eu vou fazer com o que me aconteceu. Vou apanhar um Uber, vou lá deixar o carro, vou-vos deixar a vocês à espera. Isto acontece em tudo na vida, em tudo no mundo empresarial. Aquilo que acontece é pouco importante. Importante, sim, é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Portanto, eu diria que liderar é uma constante revolução interna. Primeiro connosco. Nós queremos ser líderes, temos de ter primeiro pensar em o que é que nós somos enquanto pessoas. Porque a posição pode ser atribuída, a liderança tem que ser conquistada. Lamento, isto já não estamos nos anos 70 em que o chefe era imposto por decreto, este é o teu chefe e este manda, ponto final, seja ele bom, seja ele mau. Hoje não há chefias, ou melhor, infelizmente ainda os há. Mas importante é a liderança. Eu posso dizer que o João ou o Manel é o novo chefe deste departamento com 10 pessoas. Se as pessoas não lhes reconhecerem no João ou no Manuel um líder, as coisas não vão andar. Vão andar durante o mês, vão andar no curto prazo, vão. Na base do chicote, na base da ameaça. Claro que vão andar durante 1 ano ou 2. Não vai durar uma vida. Não vai ser sustentável numa empresa. Portanto, a posição pode ser atribuída, mas a liderança essa tem que ser conquistada nas nossas equipas. Se queremos ser bons líderes, não temos de ser amiguinhos, como dizíamos há pouco, não temos de dar palminhas nas costas a todos, mas temos que conquistar o respeito das nossas equipas e das outras equipas também, obviamente. Só o caráter e valores é que constroem lideranças verdadeiras. Isto leva-nos a outro tema. O mundo precisa de líderes transformacionais. Nós temos de ter líderes que transformem as equipas, que transformem
as pessoas também. Líderes com autenticidade, líderes com carisma, líderes com humanidade, com coerência, com capacidade de inspirar. Eu hoje em dia confesso-vos que em grande parte das atividades da nossa indústria, que são muitas, desde a área financeira, à de recursos humanos, à de vendas, à da operação, à senhora dos andares, ao cozinheiro, ao chefe de sala, nós temos um leque muito grande de pessoas. E eu hoje em dia quase que prefiro arriscar em escolher para líder uma pessoa que é capaz de inspirar uma equipa do que propriamente o melhor técnico nessa mesma área. Nós temos alguns exemplos práticos na nossa casa. Nós já promovemos lideranças de equipas, pessoas que não eram dessas equipas, que não eram sequer dessa área. Um dos nossos hotéis, ali em Albufeira, o Grande Real Santo Eulália, hoje a diretora é Karine Brites. A Karine Brites foi diretora aqui deste hotel. E antes de ser diretora do hotel, era o nosso número 2 do comercial em Lisboa. E um dia, Karine, estás aí? Eu um dia chamei a Karine a Lisboa ao meu gabinete, uma conversa simpática, e perguntei-lhe, enfim, quase que sugeri que ela mudasse a vida de diretora comercial e passasse a ser diretora do hotel, deste hotel. Ela nunca tinha sido diretora de hotel na vida, não sabia o que era ser diretora de hotel a não ser como cliente e como parceira comercial dos colegas. Vivia em Lisboa e eu convidei-a para ser líder e para ser diretora deste hotel aqui em Olhão. E porquê? Porque via na Karine uma liderança inspiracional. Há uma frase que quem trabalha com a Karine conhece, que é o "Bora lá, maltinha", é um clássico. E a Karine veio para a operação sem perceber nada da operação. E hoje é diretora do nosso maior hotel no Algarve, é claramente uma das nossas melhores diretoras, e ela não tinha skills técnicos para ser diretora, mas tinha aquilo que para mim era imprescindível para ser líder. Era autêntica, tinha carisma, tinha humanidade, tinha coerência e, acima de tudo, tinha uma capacidade muito grande de inspirar as equipas. Porque esse impacto é comprovado. Mais 20% de satisfação, mais de 7% do desempenho e menos de 30% de turnover. E se querem falar em turnover, garanto-vos que a nossa indústria bate qualquer uma das vossas, porque o turnover na hotelaria é assustador. Portanto, isto leva-nos então aos 3 Cs. Comunicar, capacitar e confiar. É assim que se formam líderes. Comunicando, capacitando a pessoa e depois confiar, obviamente. A base da relação entre liderança de topo e líderes operacionais é o que vamos falar agora nos próximos 5 minutos. 3 Cs e vamos falar um slide por C. Comunicar não é transmitir informação, é criar conexão. Como administrador, como CEO, como diretor de recursos humanos, estou no meu gabinete fechado, mando um e-mail de 3 em 3 meses, não estou a comunicar, lamento. Estou a transmitir informação. Comunicar é criar conexões. Comunicar é a pessoa, quando lê o que eu escrevi, perceber exatamente o que é que eu quero, e eu até diria quase antecipar que já sabe o que é que vem a seguir ao segundo parágrafo, o que é que vem no terceiro. Porque há uma conexão entre as lideranças e as equipas. Isso passa-se nos nossos departamentos. Liderar não é, e comunicar não é dizer às pessoas, agora tens que fazer assim. É criar conexão, é explicar-lhes porque é que tem que ser feito assim. Uma comunicação transparente aumenta a confiança em 40%. E como é que comunicamos? Com clareza, com consistência, com coerência e com escuta ativa. Para mim, o mais importante é mesmo a escuta ativa. E a escuta ativa é comunicar para lá, é estarmos a perceber o que é que a pessoa do outro lado está a perceber que é a minha comunicação. Eu não me interessa fazer uma apresentação extraordinária para a minha empresa ou aqui para vocês, se no fim de 20 minutos que eu estiver aqui, vocês saírem daqui todos a perceber, não percebi patavina do que é que estava ali. Isto não é comunicar, isto é vaidade. Comunicar é ter uma escuta ativa, é perceber se o lado de lá está a receber o que eu estou a fazer. E isto é feito todos os dias. Eu estou a falar com uma pessoa, estou a falar com uma pessoa da minha equipa e estou, ao mesmo tempo, a ver o rapport entre mim e ela, a perceber se a pessoa está a entender o que eu quero e se a pessoa está a acreditar naquilo que eu lhe estou a dizer. Vou-vos contar aqui uma história prática de escuta ativa. Todos os anos, há 20 anos que estou nesta casa, neste grupo, todos os anos nós fazemos apresentação de resultados a todas as pessoas. Portanto, eu venho aqui aos hotéis, concreto é este, não interessa, mas vamos ao hotel e chamamos todas as pessoas para a sala, desde do bagageiro, a empregada de andares, ao diretor, toda a gente vem para a sala e nós transmitimos
os resultados, o orçamento do ano a seguir, aquilo que são os nossos objetivos. Fazemos uma comunicação, ao fim e ao cabo, resumo do ano anterior e o que é que vai ser o nosso próximo ano. E uma das apresentações, à saída, em Lisboa, no Real Parque, uma colega nossa dos andares, que é a Dani, veio ter comigo e diz: doutor, eu adoro ouvi-lo falar. Obrigado, Dani, obrigado. Eu cresci para aí 2 metros, mas eu não percebo nada do que você diz. Porra. Eu não estava a fazer escuta ativa e a partir daí passei a fazer, neste caso concreto. E daí para a frente, as minhas apresentações passaram a ser feitas com um objetivo, que a Dani perceba o que é que eu estou a dizer. A Dani é uma empregada de andares de Lisboa. E todas as apresentações daí para a frente, sempre que eu as montava, pensava: a Dani vai perceber isto? Vai. Então, avançamos. Ainda hoje o faço. Ainda hoje, cada apresentação que faço, penso se a Dani o vai perceber. A Dani não está connosco há 5 anos. E continuo a achar que a Dani tem que perceber. E a Dani será sempre muito bem-vinda a esta casa. E quando ela cá vier, tenho a certeza que ela vai continuar a perceber aquilo que eu estou a transmitir. Isto é escuta ativa. Depois, capacitar as pessoas para poderem ser líderes. As empresas que investem em capacitação têm 24% mais de produtividade. E como é que capacitamos? Delegar com propósito não é mandar fazer porque sim, é delegar. É dizer: eu quero que tu faças isto, porque tu, ao fazeres isto, vais fazer isto, isto e isto, vai ter este impacto no teu colega do lado e vai ser importante lá à frente. Isto é delegar com propósito, não é mandar fazer. Quantos de nós temos tarefas que ainda hoje fazemos e quando acabamos, isto será para quê? Isto é muita gente, será para quê? Todos nós ou temos ou já tivemos este tipo de tarefas. Delegar com propósito. Faz isto e explicar porque é que se faz isto e qual é o propósito disso que estamos a pedir. Desenvolver competências. Dar formação, claro que sim. Mas desenvolver competências é muito mais do que dar formação. É muito mais do que vão lá ter uma formação. É nós próprios desenvolvemos competências nas nossas equipas. E, por último, criar espaço para o erro e aprendizagem. Aqui tocamos num tema sensível, porque culturalmente em Portugal o erro é uma coisa tramada. Portanto, quando acontece alguma coisa menos boa, a nossa primeira preocupação é saber quem é que falhou. Primeira pessoa, quem é? Quem é que vai ser a pessoa que vai levar na cabeça porque falhou? Depois logo se pensa na solução. Os americanos pensam um bocadinho ao contrário, totalmente ao contrário. Há um erro, primeiro vamos lá resolver o erro, depois vamos lá atrás perceber o que é que aconteceu, mas primeiro vamos resolver o erro. Vou dar aqui mais um exemplo prático do criar espaço para o erro e para a aprendizagem, mas antes disso, o desenvolvimento de competências. O atual diretor deste hotel, que é o Jorge Neves, está cá desde janeiro, portanto, alguma coisa que tenha corrido menos bem, a culpa é dele, obviamente, mas tem o benefício da dúvida de estar cá só desde janeiro. O Jorge trabalha comigo talvez há 15, 16 anos. Eu fui buscar o Jorge, era um comercial também, e eu fui buscar o Jorge para diretor do Real Parque em Oeiras, um 4 estrelas. Ele também não tinha sido diretor de operações. Deleguei-lhe esse propósito. O que eu quero é que tu faças isto deste hotel, especificamente. É um hotel de 4 estrelas, portanto é isto que eu quero, não quero mais nada. Desenvolvemos as suas próprias competências e depois foi tentativa e erro. Falhou muita vez, vai continuar a falhar muita vez, mas teve esse desenvolvimento interno. Portanto, começou há 15 anos connosco, vem da área comercial, foi diretor de um 4 estrelas em Oeiras, depois convidei-o para ser diretor de um 4 estrelas com o dobro dos quartos quase em Lisboa, depois foi convidado a ficar como diretor de um 5 estrelas em Lisboa e durante um tempo ainda a acumular o 4 com o 5, e entretanto, quando ele achava que já estava na parte da boa vida, que já não tinha nada para fazer, convidei-o a sair de Lisboa, sair da sua zona de conforto e vir para diretor desta casa aqui, nos próximos tempos, depois logo se vê o que é que nós fazemos com o Jorge. Mas foi isto que nós lhe fizemos, delegámos com propósito, dissemos o que é que nós queríamos dele em cada uma das fases, desenvolvemos as competências para cada uma das fases e depois ele teve espaço para criar erros. Erros e aprendizagem. Partilhar aqui uma história nossa do grupo. Todas as empresas, ou a maior parte das empresas, têm KPIs, objetivos, que, no nosso caso, os KPIs devolvem prémios. Portanto, nós temos, cada um de nós tem KPIs, desde o bagageiro ao diretor do hotel. Os diretores do hotel têm KPIs normalmente relacionados com PNL, portanto, com resultado, com satisfação do cliente e depois com satisfação do cliente interno, turnover, o que for. São 3 grandes áreas: resultados, cliente interno e cliente externo. E depois, de vez em quando nós achamos que é importante em determinadas alturas, tem um KPI importantíssimo que é cometer um erro. Portanto, cometer um erro nesta casa é premiada. Tivemos uma história uma vez no hotel no Vila Itália que o diretor tinha feito uma carta para um restaurante
E a carta, aquilo não estava lá muito bem, não correu muito bem, vou ali 3 ou 4 pratos, que aquilo não saía nada. E ele, em determinada altura do ano, veio ter comigo e perguntou, isto já conta como o meu erro, não é? Este erro está feito. Pá, isto não é um erro, isto é uma coisinha que correu mal. Cometer um erro é um erro a sério. E o sacana cometeu. Abriu um terceiro restaurante, um fine dining, todo XPTO no Vila Itália, porque ele achava que aquilo ia correr bem, e não correu. Deu a geneira. Parabéns, cumpriu o seu KPI, demos cabo não sei quantos mil euros, mas ele aprendeu, nós todos aprendemos e ele cresceu seguramente. Por último, confiar. Porque a confiança, obviamente, reduz o stress e aumenta a criatividade. Nós saímos da cama para irmos trabalhar com uma chefia que não acredita em nós, que desconfia de tudo o que nós fazemos. Se nós chegamos às 9h05, já desconfiou, ficamos a dormir na cama mais 5 minutos. Quer dizer, é um stress pegado. Ninguém quer trabalhar assim. É estressante trabalhar com uma pessoa que não se confia. Isto passa-se em casa. Imaginarem viver com o marido ou com a mulher que não confia em nós. É caótico. Termos filhos que não confiam nos pais é caótico. Portanto, a confiança, obviamente, que reduz o stress e, acima de tudo, aumenta a criatividade. Se eu tiver confiança das pessoas que trabalham comigo, das pessoas a quem eu reporto, obviamente que eu vou ter criatividade, vou inventar, vou levar ideias novas, vou querer fazer coisas novas que para mim são melhores, mesmo que possa depois no fim a não ser. Portanto, organizações de alta confiança têm 76% mais comprometimento. E como é que se constrói confiança? Cumprindo as promessas. Nós não queremos políticos nas empresas. Ser previsível. E ser previsível, de repente, parece uma coisa que não faz sentido nenhum com aquilo que nós queremos. Ser previsível é tudo o que nós não queremos. Queremos é pessoas imprevisíveis e disruptivas. Não, eu quero um líder previsível. Eu quero um líder que as suas equipas saibam exatamente o caminho que aquele líder quer para as equipas. Eu quero que a minha diretora financeira, quando tem 10 ideias, ela saiba que vai meter 5 em prática sem me perguntar nada, porque ela conhece o meu caminho, sabe que eu sou previsível e ela sabe qual é o meu caminho. Portanto, das 10, ela tem 5 vai executar sem me dizer, executa, ponto. Das outras 5, 3 vai ter dúvidas se é para executar ou não e vem-me perguntar. E depois há 2 que ela nem sequer me vem perguntar, porque ela sabe que eu não vou aceitar aquilo. Isto é ser previsível. É ser previsível no bom sentido. E um líder não pode ser constantemente imprevisível. Nós não podemos hoje decidir que quer que este hotel tenha 3 restaurantes, a equipa começa a montar 3 restaurantes e ao fim do mês vou dizer, pá, não, afinal não quer 3, quer 18, ou então não quer restaurantes, só quer um spa. Isto é ser previsível na liderança. É importante nós sermos previsíveis. E depois ser justo. Ser justo não é ser cego na avaliação. Ser justo é avaliar em função das circunstâncias que possam acontecer e ser humano. Ser humano, não vou prolongar muito sobre isso. Acho que numa plateia de recursos humanos e num meeting de RH, não me atrevo a explicar o que é ser humano, até porque já falámos nisso hoje também. Portanto, é disto que estamos a falar do legado. O importante não são os passos que damos, mas as marcas que deixamos. Deixem-me partilhar aqui uma história pessoal. Eu há 10 anos divorciei-me. Na altura tinha 2 filhos. Um com 6 e uma com 3. E na altura, para mim, o importante não foi o passo que eu dei. Eu vou-me divorciar. Todos nós, quando nos divorciamos, se alguém já passou por isso, a primeira coisa que pensamos é nos filhos. E tinha 2 hipóteses. Ou dava esse passo porque dava, porque era aquilo que me fazia feliz na altura, ou não dava esse passo a pensar nos filhos. E eu pensei exatamente nisto. O importante não são os passos que damos, mas sim as marcas que deixamos. O importante não era se eu me ia separar e se os filhos iam passar a ver com o pai de um lado e a mãe do outro. O importante para mim, na altura, eram as marcas que eu ia deixar nos meus filhos. E foi só isso que eu tive que controlar. Não tive que controlar o passo que eu dei. Tive que controlar as marcas que eu deixei nos passos que eu dei. E que é um bocadinho a mesma coisa. Decisões que tomem na vossa empresa, decisões que tomem na vossa vida profissional, mais do que as decisões, pensem nas marcas que essas decisões vão deixar. Conversando aqui ainda um bocadinho, aprofundando ainda um bocadinho mais a confissão, isto para mim foi tão marcante em termos pessoais, em termos profissionais, que eu tatuei esta frase no meu corpo. Porque liderar é deixar um legado. É honrar a confiança dos que virão depois de nós. É continuar a plantar árvores, mesmo daquelas que nós não veremos chegar à idade adulta. Na prática, quando eu vos dizia no vídeo da apresentação que íamos falar de árvores, era isto. É plantar árvores, mesmo aquelas que nunca veremos chegar à idade adulta. Isto, para mim, é o legado que nós podemos e devemos deixar.
E como já vos disse no início, a liderança começa dentro de nós e depois espalha-se por todos à nossa volta. Se nós formos bons, somos boas pessoas, se formos bons pais, bons filhos, bons líderes, à nossa volta a coisa pega-se. Não pelo mal, não porque é um vírus que se pega, como foi o Covid, mas ao contrário, pelo lado positivo. Todos nós gostamos mais de estar rodeados de pessoas positivas do que negativas. Todos nós temos pessoas muito tóxicas à nossa volta. Algumas escolhemos tê-las, que ainda é mais estranho. Outras não, outras são-nos impostas. Mas todos nós temos isso. E aquilo que vos deixo enquanto líderes, enquanto responsáveis de recursos humanos, é tentem evitar o contacto com pessoas tóxicas. Deixem-nos estar. São felizes assim, ótimo, porreiro. Mas não venham impingir o nosso ambiente. As empresas precisam de positividade, as empresas precisam de gente otimista. Chegámos ao fim, falta-nos aqui só mais uma coisa. Eu ia-vos pedir que se pudessem fazer aqui a leitura deste QR Code. Se não tiverem para fazer QR Code ou não lhes apetecer ler em telemóvel, nós temos aí também em papel para distribuir, se alguém precisar, diga. Temos isso em papel, também se não quiserem, depois em papel. E se quiserem guardar, fica no fim se quiserem levar também. E aquilo que eu vos peço, nos próximos 90 segundos, que foi o tempo que eu demorei a fazer isso, é que leiam esse texto antes de eu terminar a minha apresentação, que já passa 5 minutos do tempo. Mas peço-vos então que no próximo minuto e meio façam a leitura desse documento. E se precisarem em papel, nós temos aqui para distribuir. Portanto, se alguém precisar em papel, diga. Se ainda houver, aproveitem o papel, que também serve de leque. Está a começar a ficar quente. No fundo, esse foi um texto que eu escrevi e que deu o mote depois para esta apresentação. Não foi ao contrário, não fiz a apresentação para o texto, fiz o texto e achei que este texto cabia bem numa apresentação de recursos humanos, uma espécie de escrevi o livro para depois alguém fazer o filme, é um bocado parecido. O texto saiu e depois saiu a apresentação. Chegámos ao fim, eu acho que há espaço para perguntas e respostas. Eu não sei se vocês têm perguntas, mas eu tenho perguntas para vos deixar. E a primeira pergunta que eu vos quero deixar é: qual dos 3 Cs vocês precisam de reforçar? Vocês são um 10 a comunicar? Vocês são um 10 a capacitar? Vocês são um 10 a confiar? Qual dos 3 Cs e um de cada vez vocês precisam de reforçar?
Enquanto líderes, enquanto pessoas, enquanto amigos, enquanto família? Qual destes 3 Cs, vocês hoje quando chegarem a casa, o que é que vão... Eu sou bom a comunicar, sou bom a capacitar, sou bom a confiar. Qual dos 3 vocês precisam de reforçar na vossa vida? Segunda pergunta, o que é que posso começar a fazer amanhã para aumentar a confiança na minha equipa? Amanhã, quando voltarem aos vossos locais de trabalho, o que é que vocês podem fazer para aumentar a confiança na vossa equipa? Não é a confiança da vossa equipa em vocês, é a confiança de vocês na vossa equipa. E por último, a última pergunta que vos queria deixar: que legado quero deixar enquanto líder? Quando eu sair da empresa onde eu estou e que estou a liderar, que legado é que eu quero deixar? Como é que eu quero que os meus ex-colegas me vejam enquanto líder? Que legado é que eu quero deixar nas pessoas? Vou mais longe. Quando eu me reformar e tiver a apanhar ali sol na Ilha dos Ângares, que é a única que ainda não tem turistas com fartura, aqui nas nossas Ilhas Barreira, quando eu tiver de férias, de papo para o ar, de vinho branco na mão e me cruzar com pessoas que trabalharam comigo, como é que eu quero que essas pessoas me lembrem? Que legado é que eu quero deixar nas pessoas que trabalharam comigo? Estas são as 3 perguntas que vos quero deixar, que pensem e que, acima de tudo, sejam felizes no vosso local de trabalho, que sejam felizes na vossa vida. É isso que eu mais vos desejo. Muito obrigado. Obrigada, António Gonçalves, por esta apresentação. Questões? Alguém quer colocar alguma questão? Eu acredito que a sua apresentação tenha sido muito clara, porque certamente pensou na Dani. Pensei na Dani, com obviamente. certeza. Portanto, vamos perceber se criou conexão, que eu acredito que também tenha criado. Portanto, se não houver questões para clarificar alguma coisa, pelo menos um comentário, um feedback, é possível que haja. É só levantar a mão. Aqui. Quer o microfone? Não, já está. Fantástico. Mas alguém quer... ali. Temos ali uma questão, por favor, o microfone. Peço só que se identifique, para sabermos o seu nome e de onde vem. Isso, melhor de pé, para vermos. Obrigada. David Bento, venho de Angola, respectivamente na Sonangol Distribuidora, ou Sonangol Distribuição e Comercialização. Na verdade, eu queria só que o nosso palestrante ajudasse só aqui a clarear, quando falou da... Deixa eu só ver aqui. Quando falou dos 3 Cs, que diz respeito a comunicar, dizia assim, como comunicar? Queria só que definisse entre a clareza e a escutativa. A clareza e a expectativa. Escutativa. Clareza e escutativa. Escutativa, ok. Sim, sim. A clareza é eu ser claro naquilo que eu transmito. Ser claro, eu posso estar a ser claro naquilo que estou a transmitir, na minha cabeça eu estou a ser claro para 98% das pessoas que trabalham comigo, mas eu não estou a ter a escutativa. Ou seja, eu posso estar a ser claro, mas aquilo que as pessoas querem na altura, se calhar não é aquilo. Elas perceberam claramente o que é que eu lhes pedi até, mas elas sentem que no trabalho delas, na equipa delas, não é aquilo que o trabalho pede. A escutativa é também ouvir o que é que o outro tem para me dizer, para saber se aquilo que eu estou a tomar a decisão. Um exemplo concreto, o chefe de cozinha que diz às equipas, este prato é para ser feito assim. Porque sim, ele foi muito claro, esse prato leva batata, leva arroz, leva um bocado de peixe, ele foi muito claro. Mas se ele não tiver a escutativa de ouvir o colega dizer, atenção chefe, porque esta batata vai ser feita no mesmo bico onde está a ser feito o arroz, isto pode atrasar o prato. Se ele não tiver a escutativa para depois de dar a informação, receber o feedback, são 2 coisas diferentes. Eu posso estar a ser muito claro com aquilo que é a minha clareza. Não estou a ouvir o que é que os outros têm para me devolver de informação. Okay. Obrigado pela informação. Obrigada, David, pela pergunta. António, creio que não há mais manifestações, portanto, mais uma vez, obrigada pela sua apresentação, pela sua participação no nosso evento. E parabéns a vocês por esta organização, Muito e principalmente obrigada. por ter descido ao Algarve, que às vezes esquecemos disso.
Verdade. Muito Obrigada. obrigado. Vamos continuar dentro do mesmo tema e vamos agora falar de um tópico diferente. Vamos falar de performance, de avaliação de desempenho e também de estrutura de benefícios. Agora vamos ter a possibilidade de assistir a uma discussão, a um debate constituído por um painel de oradores que eu vou já convidar a juntar-se a nós e, portanto, começo por convidar a Karina Silva da Aviludo, com uma claque incrível aqui à esquerda. Karina é a terceira cadeira. A Cláudia Varela, do Lidl. Claque da Cláudia, ali. A Cláudia... A Karina, desculpa, é a primeira cadeira, depois é a Cláudia no meio. Exato. Desculpe. Oi? E peço também para se juntar a nós o Carlos Bahia. Carlos Bahia, do IFP, não tem claque, deixe-me dizer-lhe, mas pronto. Mas não se preocupe, que eu vou ficar aqui à frente a apoiar a Zélia Araújo, que tem aqui a claque da Scolai. Zélia? Muito bem. E, portanto, apoio-o assim também, está bem? Pronto. Portanto, este painel vai ter aqui a responsabilidade de falar, como já vos disse, performance, avaliação de desempenho, estrutura de benefícios, como é que nós fazemos resultar esta equação e também como é que a gestão de talentos não é excluída do domínio dos recursos humanos. Zélia, dou-te a palavra, tens os próximos minutos por tua conta e eu junto-me no final, está bem? Obrigada, Telma. Bom dia a todos. Agradeço também aqui a este painel. Portanto, vamos ser a claque uns dos outros, não é? Muito bem. E então, tal qual como a Telma estava aqui a partilhar, esta conversa permite ser aqui uma partilha de experiências e também aqui um bocadinho das realidades que acabam por ser diferentes, não é? De acordo com o nosso painel, sobre aqui a questão da performance, a avaliação de desempenho e a estrutura de benefícios. Então, para começarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria que partilhassem connosco, pegando aqui neste tema da performance e avaliação de desempenho, o que é que estamos a medir realmente que pode criar valor dentro das vossas organizações. Que modelos usam, se estão alinhados com a estratégia da organização, as métricas. No fundo, o que é que vocês têm a dizer sobre isto e partilham aqui de acordo com as vossas organizações. Cláudia, desafio-a aqui a começar o tema. Antes de mais, bom dia a todos e obrigada pelo convite também de estarmos aqui. Eu diria que, inevitavelmente, começar com performance tem que dar resultados. Eu acho que isso é óbvio e o nosso papel também, enquanto recursos humanos, é garantir que isso aconteça. Falando aqui um bocadinho, porque isto, na verdade, é uma partilha, falando aqui um bocadinho do Lidl, eu diria que para nós é muito importante a transparência. E quando nós falamos em transparência, é a transparência dos nossos processos, mas principalmente transparência sobre aquilo que esperamos dos outros, daquilo que eu espero de um colaborador, daquilo que ele também pode esperar de mim, porque se assim não for, provavelmente ele não vai entregar. E aqui vou-vos dar um exemplo. Qualquer colaborador tem aquilo que nós chamamos um perfil de referência, ou seja, ele sabe aquilo que na sua função nós esperamos dele. E acreditamos que se isso acontecer, se ele tiver essa informação com ele, então vai conseguir entregar a sua performance, obviamente aqui aliado àquilo que para nós é muito importante, que tem a ver com o feedback. E um feedback nunca pode ser só, ainda que nós tenhamos várias vezes por ano, algo formal enquanto feedback. Se eu digo, ok, é isto que eu espero de ti, e depois se eu não der feedback ao longo do ano, então a pessoa não sabe se está a entregar ou não, se a sua performance está de acordo com os pratos, de acordo com aquilo que a sua liderança quer, ou até daquilo que ele próprio pode entregar. E então aqui promover muito também esta comunicação constante entre o colaborador e a sua equipa individualmente. E para além disso, para além da transparência, algo muito importante também para nós é a meritocracia. Acreditamos no Lidl e temos muitos exemplos disso, cada vez mais felizmente, naquilo que é a progressão interna, mas com base em talento, sem sombra de dúvida, mas também em desempenho, também na entrega de performance que leva a que as pessoas cresçam connosco. Obrigada, Cláudia. Karina,
Quer partilhar connosco na Aviludo se também funcionam da mesma forma, se partilham também estes valores que a Cláudia também referiu, da transparência e todo o envolvimento, não é? Com os colegas? No caso da Aviludo, isto está a ser no Algarve, portanto considero que toda a gente conhece a Aviludo, portanto a Aviludo tem a base aqui, a sede no Algarve, e aquilo que nós temos atualmente, considerando que recentemente houve uma aquisição do Grupo Metro, um grupo internacional, nós temos uma avaliação de desempenho transversal a todos os países do grupo, a todas as entidades, que tem como base comportamentos, não tanto competências, não tanto KPIs específicos, mas comportamentos. Além disso, também é avaliado aquilo que é a ambição do colaborador, portanto o colaborador partilha a sua ambição e, ainda alinhado a isto, o manager avalia também o potencial. Portanto, há aqui esta transparência. No fim do processo de avaliação de desempenho, há estas reuniões de feedback também para passar não só qual foi a performance, quais é que são as expectativas e qual é que é o potencial para aquele colaborador. E, portanto, isto é muito aquilo que é a base da nossa avaliação de desempenho. Como em tudo, há sempre mais dificuldades em alguns processos, portanto, este processo é relativamente recente, considerando que a aquisição foi em 2021, é um processo 100% digital. Para quem trabalha em empresas mais operacionais e que têm mais funções propriamente operacionais, este desafio da digitalização é efetivamente uma dificuldade e é algo que estamos aqui a tentar também trabalhar nesse sentido. Obrigada, Karina. Carlos, trazemos aqui agora consigo uma realidade diferente, não é? Que também é interessante para comparar, entre aspas, aqui com os colegas. Como é que dentro da organização, não é, do IFP, vocês trabalham estes temas e fazem esta ligação? Bem, bom dia a todas e a todos, obrigado pelo convite, parabéns à organização também por virem para o Algarve, como dizia o orador anterior, nem sempre somos uma região lembrada. Uma nota prévia, dizer que eu procurarei nas minhas intervenções dar nota das minhas experiências. Eu fui quadro e sou quadro do IFP há 30 anos, alguns anos enquanto dirigente, e nos últimos anos tive uma experiência muito rica enquanto vereador na Câmara Municipal de Faro, no primeiro mandato com o Pelouro dos Recursos Humanos. E, portanto, esta questão da avaliação de desempenho e da performance está bem presente na minha intervenção. Bom, a administração pública, como a Zélia dizia, tem um quadro de referência muito próprio para fazer a avaliação de desempenho. Sem prejuízo, nós tivemos aqui uma conversa prévia e percebemos que, apesar desta dicotomia público-privado, há aqui um conjunto de fatores que são comuns, desde logo a questão da meritocracia, a questão da preocupação de chegarmos a todos os colaboradores nesse processo de avaliação, de fazer desse processo um processo transparente para que os colaboradores se envolvam e, naturalmente, sempre numa lógica de melhoria contínua da organização e conseguirmos chegar àquilo que são os objetivos da organização. Dito isto, como é que se processa a avaliação de desempenho na administração pública? Processa-se em 3 níveis que estão perfeitamente tipificados. Um primeiro nível que chamamos SIADAP, portanto é o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública. O primeiro nível tem a ver com a avaliação da organização. Um segundo nível tem a ver com a avaliação dos dirigentes e, no terceiro nível, estamos a falar da avaliação dos trabalhadores. E, portanto, percebemos que, no segundo nível, estamos a falar de objetivos macro, objetivos estratégicos, objetivos intermédios. No nível 3, no CIADAP 3, estamos a falar de objetivos operacionais. Se a avaliação de desempenho está ao serviço da performance, eu diria que, se for bem feita, claramente que sim. Mas também não pode ser uma avaliação completamente padronizada. É importante ter padrões, até porque em organizações grandes o processo de avaliação de desempenho é um processo complexo, há resistências, nem sempre os avaliadores e os avaliados têm o mesmo nível de conhecimento e de competência para integrar aquele processo e, portanto, por um lado é bom podermos padronizar, é bom podermos ter aqui um conjunto de objetivos que são mais ou menos comuns até para serem comparáveis. Por outro lado, é fundamental olharmos para a especificidade de cada serviço e cada local, e esse é outro desafio. Porque quando estamos num processo de avaliação de desempenho, que eu costumo dizer que deveria ser justo do ponto de vista absoluto e do ponto de vista relativo, eu acredito que infelizmente nas grandes, e não é por mal, nas grandes organizações isso nunca acontece. Para já, porque as funções são muitas e são diferenciadas e, portanto, não é fácil avaliar alguém que trabalha nas obras
comparativamente com alguém que trabalha numa área financeira, e depois o próprio grau de exigência e de subjetividade correspondente a cada avaliador também não é o mesmo. Portanto, nunca conseguimos atingir aqui uma justiça absoluta e relativa idênticas. Mas dizia eu que se os objetivos forem bem definidos, efetivamente eles estão ao serviço da organização. Eu costumo dar muito este exemplo. Eu fui diretor do Centro de Formação Profissional de Faro durante 10 anos. E uma coisa que me frustrava imenso é que nós fazíamos muita formação e eu não via os certificados a saírem. E os meus colegas diziam que tinham muito trabalho, não era possível, não havia tempo. E a dada altura eu fiz uma coisa. No CIADAP eu pus lá um objetivo. Quando a formação terminar, ao fim de 2 meses, os certificados têm que estar emitidos. E aquilo foi cumprido. E as pessoas começaram, efetivamente, a receber os objetivos. E, portanto, eu diria, e isto leva-me para a questão inicial, e, efetivamente, sim, é possível e é desejável que estas duas questões sejam conjugadas, partindo daquilo que são os objetivos macro da organização, e depois há esse trabalho dos avaliadores ajustarem, quer, porque têm esse papel intermédio, quer aos objetivos da organização, quer à sua especificidade operacional na sua área, no seu local de trabalho, geográfico, físico, o que quer que seja. Sim, Carlos, obrigada por esse exemplo, até porque isso é um exemplo muito prático e simples de analisarem como um alinhamento de estratégia de acordo para atingir aquilo que de facto era necessário, deu frutos, não é? Tendo em conta que a vossa realidade é diferente do privado, como é que vocês fazem a vossa retenção de talentos, sabemos que têm estes constrangimentos, usando os benefícios que têm e internamente como é que se alinham nesse sentido? Não é fácil, é um desafio grande. Eu julgo que hoje temos aqui, efetivamente, sabemos que temos falta de mão de obra, nós estamos em pleno emprego e, portanto, temos aqui um desafio e uma concorrência entre o setor público e o setor privado. O Governo tem procurado, efetivamente, aumentar os salários, que são um incentivo importante para reter e para atrair pessoas na administração pública, mas sabemos que aquilo que são os salários da administração pública são também os impostos de todos nós e, portanto, é um equilíbrio muito difícil de se fazer. Aquilo que eu vou observando é que, efetivamente, hoje a administração pública já não é tão atrativa, nomeadamente para os jovens, e quando nós abrimos concursos temos muito menos pessoas do que tínhamos a concorrer há uns anos atrás e acaba por haver uma rotatividade muito elevada. O diretor do grupo anterior dizia que de facto havia um turnover grande na hotelaria, mas de facto a administração pública começa a ter cada vez mais essa menor retenção de mão de obra. Depois há aqui outro aspecto, a administração pública tem várias categorias, tem técnicos superiores, tem assistentes técnicos, tem assistentes operacionais, cada um com requisitos de acesso, nomeadamente ligados com a sua escolaridade. E, portanto, aquilo que vamos observando muitas vezes é que as pessoas entram como assistentes operacionais, e eu tenho ali a minha antiga colega, diretora de departamento da área da educação, e ela sabe disso. Nós temos pessoas que entram, técnicos superiores, como assistentes operacionais nas escolas, e aquilo que querem é criar um vínculo com a administração pública para depois desculpem a expressão, sair da Câmara, no fundo para ter a oportunidade de concorrer a qualquer outro cargo na administração pública, que já não tem que ser aí na administração local, mas pode ser em qualquer outro serviço, numa função compatível com as suas qualificações. E, portanto, isto é altamente desafiante para a administração pública, desde logo, e nomeadamente ao nível operacional. Começa a ser difícil recrutar pessoas, até porque há aqui outra questão que eu não falei ainda, mas tem a ver com a tabela salarial. A tabela salarial da administração pública é uma tabela salarial rígida. E, portanto, estou a pensar, por exemplo, e estamos aqui também com o setor da distribuição, hoje ter um motorista para a administração pública é muito difícil porque ganha 900 euros. E, portanto, o setor da distribuição, que também precisa muito de motoristas, eventualmente terá outra flexibilidade para rever escalões salariais e, portanto, ter essa capacidade de atrair. E, portanto, a administração pública hoje tem estes dois problemas. Tem o desafio da atração de mão de obra e depois tem o desafio da retenção / estabilidade, porque as pessoas procuram entrar, mas há
quando têm uma oportunidade, efetivamente, tentam procurar, e isso é legítimo, procurar melhores condições de vida. O que faz com que o setor, a área, esteja em permanente esforço. Terminado um processo de recrutamento, temos que abrir novo processo de recrutamento e é um processo contínuo. Isto tem maior expressão, nomeadamente quando falamos de grandes organizações como câmaras municipais. No meu caso, a Câmara Municipal de Faro tem cerca de 1000 colaboradores e, portanto, é um processo portanto, com tudo o que isso implica e que já se falou aqui, de facto é difícil transmitir know-how, é difícil reter equipas, é difícil melhorar a qualidade, porque há efetivamente aqui grandes desafios pela frente. Sim, Carlos. Obrigada pela partilha. Cláudia, pegando aqui neste tema da retenção e usando aqui os benefícios que a organização pode de facto trazer, como é que no Lidl vocês trabalham este tema? Como é que usam de facto os benefícios que conseguem ir criando, não é? E auscultando junto dos colaboradores para depois poder reter, porque é o que o Carlos diz, não é? Recrutar custa dinheiro, reter custa dinheiro, ou seja, tudo é investimento para a organização. Como é que vocês fazem, o que é que têm feito ou sentido dentro do Lidl? Eu diria que aqui, e pegando Zélia nas suas palavras, que é a auscultação para nós é muito importante e temos muitas formas, nós até dizemos que temos 7 formas de ouvir os nossos colaboradores e posso-vos partilhar que temos canais como Decentes, em que todos os dias os colaboradores podem dizer como é que se sente através de um smile. Temos workshops que nós dinamizamos também regionalmente, dependendo de diversos temas. E também vos posso dizer que uma grande fonte nossa, muito importante, são mesmo as entrevistas de saída. Ou seja, mesmo quando a pessoa nos quer deixar e quer seguir outros caminhos, nós queremos perceber porque é que nos estás a deixar. E muita dessa informação depois também é incorporada naquilo que nós podemos fazer diferente e, nomeadamente, nos benefícios. Também é uma verdade que, à data de hoje, na nossa empresa, e somos mais de 8.000 colaboradores, temos 4 gerações a coexistir. E, portanto, quando nós pensamos em benefícios, nunca vai poder ser one size fits all. E nós, pensando em gerações e pensando também naquilo que o Carlos estava a dizer dos salários, se calhar uma geração baby boomer, o salário vai ser o fator mais importante, mas muito provavelmente as gerações mais novas, esse não é o fator mais importante e se calhar os benefícios que nós possamos oferecer a cada um deles também têm que ser flexíveis e também têm que dar resposta, como vos disse, a estas 4 gerações. No nosso caso, por exemplo, 60% são millennials, ok? Mas isto é uma questão de tempo e mesmo os millennials acho que são desafiantes no sentido do que é que podemos oferecer e falámos esta manhã e eu diria que é um tema, enquanto RH, que todos temos que levar connosco no dia-a-dia, é a questão do propósito, não é? E como é que nós conseguimos continuar a trabalhar através dos benefícios. No nosso caso, também trabalhamos para benefícios que para nós sejam diferenciadores. O seguro de saúde é um deles e eu acho que quando abrimos as notícias quase todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, nós vemos nas notícias temas com saúde, com os hospitais, portanto, todos os nossos colaboradores têm seguro de saúde, independentemente da sua função, todos eles têm. Temos também um programa mais recente, tem alguns anos, 2 ou 3, que é o programa Cuidamos de Ti, é um programa a nível internacional, em que todos os nossos colaboradores, e isto estende-se ao seu agregado familiar, têm apoio psicológico, financeiro. Algum advogado, exemplo, tem uma questão com uma herança e tem uma linha de apoio que ajuda com sessões de esclarecimento de profissionais, de advogados, de especialistas na área, porque também é importante, e isto é para todos os nossos colaboradores, que é importante que os nossos colaboradores também se sintam bem e se sintam apoiados. E se calhar há coisas em que a empresa não consegue dar uma resposta tão imediata, não é? Questões mais particulares, mas também sabemos que isso é importante para que quando o colaborador esteja connosco, esteja realmente equilibrado a nível emocional e este programa tem sido muito importante para nós e, no nosso ponto de vista, também diferenciador no mercado. Obviamente não podemos deixar de assumir que também olhamos para o mercado, o que é que o mercado está a oferecer, o que é que o mercado também está a exigir e também ajustamos na nossa realidade. Obrigada, Cláudia.
Karina, na Aviludo, com certeza, se calhar, algum destes benefícios são semelhantes, não é? Concorda aqui com a partida da Cláudia e como é que também na Aviludo vocês conseguem trabalhar aqui este processo de retenção, não é? Sim, é interessante porque a base dos nossos fundamentals, que são quase os nossos valores corporativos, é de que as nossas pessoas são o nosso maior trunfo. E, efetivamente, essa é a nossa base de partida. Portanto, o desenvolvimento dos nossos colaboradores é a nossa prioridade, não tanto como um benefício, mas como um dado adquirido. Portanto, o nosso maior foco é o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Portanto, nós temos a nossa capacidade de mobilidade dentro da Aviludo é brutal. Eu entrei em 2023 como estagiária e em 3 anos tive um crescimento relativamente rápido por causa desta capacidade de mobilidade, de desenvolvimento, de identificamos estas competências em ti, há esta vaga disponível, temos esta margem ou não temos esta margem, portanto, há muito esta vertente. Depois, o que temos também é esta comparação com o mercado, obviamente que a Cláudia estava a falar. Temos também a nossa diretora de Recursos Humanos, que está aqui hoje, partilha imensas vezes connosco estudos europeus sobre quais são os benefícios que as pessoas mais procuram em função da geração. Temos isso em consideração, isto que a Cláudia falava agora destes Assistant Programs, nós também estamos a trabalhar neste para implementar este ano fiscal e o ano passado adotámos aqui uma estratégia um bocadinho diferente, que foi perguntar diretamente aos nossos colaboradores que benefícios é que vocês valorizariam ter na Aviludo. Portanto, nós temos um questionário de clima organizacional que é feito 2 vezes por ano e utilizámos esse mesmo questionário porque é um dos questionários que mais colaboradores abrange. Nós temos cerca de 90% de participação nesse questionário e perguntámos diretamente qual é que é então o benefício ou os benefícios que valorizarias. Além disso, e considerando que somos uma empresa de distribuição e que efetivamente é um mercado difícil de recrutar, difícil de reter, aquilo que nós temos são benefícios linkados diretamente à distribuição. Nós oferecemos o CAM aos nossos distribuidores, pessoas internas que queiram ingressar na carreira de distribuidor também temos esse benefício, portanto apostamos neste desenvolvimento das nossas pessoas primeiro. E como eu disse anteriormente, como a nossa avaliação de desempenho começa pela parte da ambição, sempre que surge uma vaga interna, temos a equipa de recrutamento, que também cá está hoje, está ali no nosso público. Representados, a CLAC. Exatamente, a nossa CLAC, faltava uma palavra. Perguntam-nos sempre se aquelas pessoas demonstraram ambição ou não, para percebermos se internamente conseguimos então desenvolver e potenciar estas pessoas. Portanto, é um bocadinho por aí, sim. Claro. Cláudia, pegando aqui no papel dos RH, que sabemos que é sempre desafiante e tudo mais, é também importante puxar as lideranças como vosso maior aliado, não é? Como é que vocês acham que o papel da liderança, o papel da retenção e todo este processo de utilização de benefícios pode não ser exclusivo do departamento de RH? Como é que vocês envolvem as equipas internamente? Eu diria que o RH tem uma grande vertente em que temos que estar próximos dos colaboradores. Na verdade, todas as pessoas, mesmo os líderes, também são pessoas da nossa organização. Mas nós cada vez mais queremos estar perto dos líderes, porque são eles que estão no dia-a-dia com as pessoas. Portanto, eu diria que somos muito mais eficientes, e eu acho que o Lidl também tem isso muito no ADN. A eficiência é, se eu estou perto do líder, então a minha influência vai ser realmente aquela que eu preciso, e tem sido o nosso foco. Eu acho que o nosso papel, indo para o líder, e pensando também até naquilo que a Karina estava a partilhar, de oportunidades de desenvolvimento, de como é que nós tratamos os nossos colaboradores, é muito de calibração. Eu acho que é importante, e estamos agora a terminar essa fase, pelo menos no Lidl, estamos a terminar essa fase de como é que nós avaliamos as pessoas, e aqui também pegando no mote principal, que é avaliações de desempenho e performance, é garantir que calibramos, ou seja, que quem avalia um operador, um gestor de loja, um consultor no norte do país é a mesma forma que é avaliado no sul. Mas eu diria que mais do que isso é nós desafiarmos as lideranças. E ouvíamos ainda há pouco o António com o exemplo de eu tinha alguém que eu prefiro ter alguém que não seja tão bom tecnicamente, mas que eu vejo que pode influenciar uma equipa de uma forma formidável, e é essa a pessoa que eu vou escolher.
E às vezes esse não é o caminho tão óbvio. Eu acho que é o papel do RH, é realmente desafiar, e também falávamos hoje de perguntar, e é mesmo de como é que nós conseguimos ajudar o líder a desafiar, a pensar, olha, está aqui esta pessoa que tu falas tão bem, que é, às vezes nos extremos, que é, ok, não é o melhor performer, mas tu dizes que apoia a equipa, que ajuda a equipa, que inspira, que os leva a fazer melhor no dia-a-dia. Então o que é que lhe falta? Mas também posso-vos dizer que às vezes até o contrário, que também temos que os desafiar, que é, ok, tu tens aqui alguém há 10 anos nesta loja que é o desempenho excepcional e está tudo bem. Eu acho que enquanto organização nós termos pessoas muitos anos enquanto desempenho excepcional, eu acho que é o sonho de qualquer organização, mas é desafiá-los, que é, então, mas o que é que vês esta pessoa a fazer? O que é que desafias esta pessoa a fazer no dia-a-dia? Porque se calhar até pode ser algo mais, até podes vê-la noutra posição, e aí sim é provocar às vezes o líder através de perguntas de o que é que tu tens feito com esta pessoa, para além de é muito, muito boa, o que é que tu realmente podes tirar mais daqui, porque se calhar são mesmo pessoas onde nós não estamos a olhar porque estão na sua zona de conforto e temos que os tirar de lá. Claro que sim. Não é só fazer a avaliação de desempenho, é usar depois a informação que a mesma nos dá, não é? E informação é poder, como bem sabemos. Karina, dentro da Aviludo, vocês também promovem aqui esta interligação e esta estreita ligação com as lideranças para vos ajudar? Sim, nós temos aqui uma visão também de os RH como facilitadores de toda a relação entre lideranças e equipas. E aquilo que também fazemos é este papel desafiador, mas temos aqui uma abordagem um bocadinho diferente da Cláudia, no sentido em que, se nós temos uma pessoa excepcional, já consideramos que a pessoa está no sítio errado. Se ela já está a exceder expectativas, já está acima daquilo que é expectável, se calhar já temos que a mover para outro sítio. Portanto, é um bocadinho esta a nossa perspectiva. Ao mesmo tempo, quando temos, e tivemos isso há pouco tempo, colaboradores que têm uma avaliação abaixo do expectável, que têm ali bastantes áreas de melhorias, o nosso papel é, ok, mas esta pessoa não tem mesmo competências ou está no sítio errado, porque às vezes pode acontecer, a pessoa não está a demonstrar o seu potencial completo porque está na equipa errada, na função errada, no momento errado, ou há muitas coisas que influenciam. Portanto, é muito este papel desafiador e de questionar e de perguntar, e também de sermos próximos e de termos esta questão de calibração. Nós usamos muito uma expressão, eu estou a olhar para a Luísa porque nós dizemos isto quase todos os dias, que é, são pessoas a avaliar pessoas. Portanto, a margem de estar influenciado por outras coisas, ou se nós quisermos comparar o trabalho que um distribuidor no Algarve tem no mês de agosto com um distribuidor em Lisboa, é quase incomparável considerando o nosso negócio, não é? Portanto, ter estes momentos de calibração, de sermos o ponto de equilíbrio, de garantir que tudo é minimamente justo, que, como o Carlos dizia, às vezes é um bocadinho difícil, acho que é este um bocadinho o papel dos RH nas empresas. Obrigada, Karina. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa, portanto, já temos ali o timer. Carlos, gostaríamos imenso de ouvir a sua partilha, que é outra realidade, sobre este papel das lideranças, não é? Tendo em conta os desafios que têm, eu acho que é fundamental e muito importante, certo? Sim, sem dúvida. Bom, eu colocaria a 2 níveis a responsabilidade da liderança. Desde logo, a liderança de topo tem um papel fundamental ao definir objetivos claros, ao fazer o acompanhamento, ao dar sinais de para onde quer que a organização se dirija. Sem isso, e isso já foi dito aqui, de resto, no painel anterior, sem isso as chefias intermédias vão ter muita dificuldade em assumir o seu papel. Sem prejuízo, e eu diria que mesmo em grandes organizações é possível perceber quais são aquelas chefias intermédias que estão mais alinhadas e que estão menos alinhadas com os princípios da organização. E, portanto, aí há naturalmente um trabalho de organização interna que tem que ser feito. Quando as chefias intermédias estão alinhadas, já se disse há pouco, estão atentas, sabem o que há a fazer e, portanto, dentro daquilo que são os instrumentos que têm à sua disposição, importa aqui e ali ir afinando, sempre numa lógica de muita proximidade aos trabalhadores. Isso foi aqui dito, é fundamental comunicar, é fundamental passar informação, é fundamental ouvir ativamente, dar feedback e ter todo esse processo. Dizer apenas, e eu não disse há pouco, que na administração pública
tinha o dito no ponto anterior, efetivamente os instrumentos são poucos e, portanto, esta questão da disponibilidade para ouvir as pessoas, disponibilizar formação, ter um bom ambiente de trabalho, são fundamentais. Os dirigentes intermédios e os avaliadores têm sempre um papel muito ingrato. Na administração pública nós temos cotas na avaliação, não sei se isso acontece no setor privado, não se falou sobre isso. E, portanto, normalmente há sempre ali uma semana ou duas durante o ano em que uma percentagem das pessoas fica, e se calhar de forma justa, porque é um processo matemático, insatisfeita. Porque cumpriu os seus objetivos, porque deu o melhor de si e depois há uma estrutura que é o Conselho Coordenador da Avaliação que existe em cada entidade que diz não, as cotas foram superadas, passamos os 30% dos muito bons e, portanto, daqui para baixo, apesar da avaliação objetiva corresponder, mas vamos ter que fazer um downgrade. Isto gera, naturalmente, desmotivação, gera descontentamento. Temos sempre ali, pelo menos 1 ou 2 semanas, um bocadinho complicadas na gestão das pessoas e, portanto, isso só é superável depois de tivermos um ambiente de trabalho e alguma confiança até com a pessoa em que se consiga retomar esse processo. Mas, efetivamente, este papel tem que ser e é um papel no dia-a-dia distribuído por toda a organização, mas volto a dizer, a gestão de topo tem que ser muito clara naquilo que é o caminho pelo qual quer levar a organização e, a partir daí, naturalmente, acompanhar, monitorizar, pressionar as chefias intermédias para que as coisas aconteçam. Obrigada, Carlos. Terminamos aqui a nossa conversa. Eu gostaria agora de ver junto aqui da nossa plateia se tem alguma questão para colocar a algum dos nossos convidados, ou a todos, dentro do tempo que temos. Alguém? Estou a ver ali uma mão. Olá, bom dia. Sou a Andreia, sou aqui do Algarve. Trabalho num grupo muito grande, somos 7.000, fazemos avaliações de desempenho há muito tempo. E a questão da estrutura de benefícios é muito interessante. E eu gostava, para qualquer um dos três, de expor esta questão, que é, tendo, por exemplo, a Aviludo ser mais recente, nesta parte das avaliações de desempenho e benefícios, se de alguma forma sentiram que a atribuição de benefícios ou reestruturar os benefícios existentes mudou de alguma forma o turnover das vossas empresas. Portanto, algum dos três pode responder, porque acho que se aplica aos três, a questão dos benefícios. Portanto, até pode ser a Aviludo, porque foi a empresa que eu falei. Pronto, Karina, foi a escolhida. Quer aqui responder, por favor? Sim, eu ia dizer que esqueci-me de dizer há bocadinho, que é, nós temos uma máxima que é um benefício que é para um, é para todos. Portanto, nós não fazemos distinção de benefícios em função das funções. E aquilo que existia antes da aquisição do Grupo Metro, já havia uma política de benefícios que, parecendo que não, passar de uma empresa familiar para um grupo internacional dá-nos aqui outra base e outra possibilidade de benefícios. Relativamente ao turnover, eu acho que se sentem melhorias significativas naquilo que é o turnover, ainda mais agora considerando que estamos a perguntar diretamente aos colaboradores quais é que são os benefícios que valorizarias. Um exemplo muito prático, nós temos seguro de saúde, temos seguro de vida, mas uma das coisas que era pedida quase dia sim, a todo o momento, era a especialidade de estomatologia que não estava incluída no seguro de saúde. Este ano, pela primeira vez, conseguimos fazê-lo e o feedback foi extremamente positivo. Portanto, houve muito feedback por parte dos colaboradores. Portanto, aquilo que nós sentimos cada vez mais é que os colaboradores veem a equipa de recursos humanos como parceiros e não como, às vezes, a visão antigamente que os recursos humanos protegem as chefias e não protegem os colaboradores. E acho que estamos um bocadinho a desconstruir essa imagem que pode existir. Não Obrigada, sei se respondi, Karina. mas... Sim. Mais alguém? Sim, lá ao fundo, por favor. Bom dia. Zola Messo Mateus é meu nome. Trabalho em RH há 7 anos. Faço parte da equipa dos parceiros de negócio da RH da Sonangol Distribuição e Comercialização. A minha pergunta vai para o Carlos Baia, relativamente à retenção de talentos. Uma vez que o setor público tem enfrentado hoje grandes desafios relativamente ao turnover, que métodos o setor público está a tentar trabalhar
métodos está a criar para a retenção dos quadros? E também tenho uma pergunta direcionada a Karina Silva, da Veludo, relativamente ao processo de avaliação e desempenho. A Karina falou em meritocracia. Foi a Cláudia. Acho que foi a Cláudia. A Cláudia é que tocou no ponto da meritocracia, sim. Sim, desculpa, é da Não faz mal. Lidl, sim, é a Cláudia Varela, focou em meritocracia. Queria saber como é que é feita a meritocracia dentro da Lidl, que métodos usam e como tem sido definido o vosso programa de meritocracia para os vossos colaboradores. Também tem uma para a Karina. Karina falou no plano de sucessão. Está desde 2003 na Veludo, 2023, é isso, desculpa o erro, 2023 na Veludo, e já atingiu, não é uma função de referência, acredito que já é referência no setor de RH dentro da Veludo. Então, gostaria de saber se existe um programa de identificação de talentos e um plano de sucessão para novos líderes ou então gestores. Obrigado. São estas minhas questões. Muito obrigada. Carlos, pode começar então? Bem, a administração pública não tem propriamente muitos instrumentos para fazer retenção de talentos. Normalmente costuma-se fazer aqui uma comparação entre o setor público e o setor privado, em que o emprego no setor público é mais estável. A partir do momento em que entramos para o setor público, dificilmente não continuaremos, se assim o entendermos. No setor privado, teoricamente, esse vínculo será mais volátil. E permitam-me que abra parênteses, hoje em dia, então, que discutimos o Código do Trabalho, essa volatilidade também está em discussão. Naturalmente, uma situação mais segura implica, pelo menos do ponto de vista teórico, um salário um pouco mais baixo. E, portanto, é esse trade-off que existe, não existe muito mais. Eu não disse há pouco, mas o processo de avaliação de desempenho, quando chegamos à avaliação final, esta avaliação é convertida em pontos e quando o trabalhador atinge o total de 8 pontos, sobe na carreira. E, portanto, naturalmente, quem vai estando há mais tempo na administração pública passa a ter um vencimento melhor e isso passa a ser um desincentivo a mudar de emprego. Os mais jovens, e já percebemos aqui que a geração mais jovem tem outra perspectiva e outra ligação ao mercado de trabalho e outras expectativas, não têm um vínculo tão forte e, portanto, essa ligação com a administração pública, começando com um salário mais baixo, sendo que vai demorar tempo até terem um salário relativamente simpático, faz com que exista uma maior rotação e, portanto, estamos aqui também num diferente comportamento entre gerações, mas efetivamente não há muitos instrumentos que a administração pública tenha ou possa ter de forma muito ativa para fazer retenção de talentos, para além destes instrumentos que são comuns a toda a administração, ao setor local e ao setor central do Estado. Obrigada, Carlos. Cláudia, quer então responder, por favor? Em relação ao tema da meritocracia, eu diria que no nosso caso, e é sempre também aliado ao talento, se bem que a meritocracia, o talento para progredir, mas também há a meritocracia para a própria avaliação de desempenho, até porque nós no Lidl avaliamos, ou seja, damos 2 notas, uma é a avaliação de desempenho e depois se tem potencial sim ou não, mas é muito com base no resultado, ou seja, se associada a qualquer área, à KPIs, não é? E nós olhamos que, de facto, se reflete naquilo que é a performance da pessoa, mas também a performance na área onde está, quer seja da sua loja, do entreposto. E aqui também temos que olhar muito para isso, mas a nossa preocupação é que isso se veja com exemplos concretos no dia-a-dia, ou seja, quando nós, também enquanto RH, estamos presentes e avaliamos o mérito de alguém, porque meritocracia vem exatamente desse fundamento, é com base nos exemplos concretos daquilo que acrescenta à sua posição. Claro. Karina. Sim, relativamente à sucessão, como eu disse no início, o nosso processo de avaliação de desempenho é totalmente digitalizado e isto tem a vantagem de, quando temos colaboradores identificados com sucessão, isto porque também faz parte da avaliação de desempenho, esqueci-me de dizer há bocadinho, na parte em que os managers fazem a avaliação, além de identificarem o potencial, identificam potenciais sucessores para aquele colaborador. Portanto, nós temos uma linha de sucessão bastante clara.
Além disso, este plano de sucessão é visível para corporate, portanto, para o grupo. Portanto, o Grupo Metro consegue ter acesso a todas estas listagens de sucessão. Portanto, esta margem e esta facilidade de progressão e de movimentação não é só dentro da Avilud, é dentro da Avilud e dentro do grupo. Portanto, há muito esta, não diria facilidade, mas há esta abertura por parte do grupo de haver estas possibilidades de mobilidade entre países, entre entidades. Mesmo nós, localmente em Portugal, temos a Avilud e a Macro, portanto, há esta possibilidade também destas movimentações. Portanto, a sucessão, além de ser avaliada pelo manager, temos a obrigatoriedade também, por parte do Grupo Metro, de todos os nossos diretores e todos os managers identificados com potencial terem uma linha de sucessão. Portanto, é mandatório. Obrigada, Karina. Estou certa que havia muito mais questões e temas para discutirmos, mas estamos aqui em cima do tempo. Obrigada aqui pela partilha dos convidados e o resto um bom dia e bom encontro para todos. Podem ficar, não precisam de sair já. Houve um freeze, não foi? Houve um freeze de... não. Sim, podem ficar. Nós vamos agora para um momento de pausa. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos. Portanto, o nosso convite é que façam o vosso networking. Se alguma questão ficou pendente para algum dos oradores, eles vão sair agora e ainda há a oportunidade de conversarem com eles. Temos aí uma área de exposição onde podem fazer também algum networking, beber café e fazer algo que não se faz nas últimas semanas, que é apanhar um bocadinho de sol lá fora, não é? 30 minutos, regressamos então daqui a pouco para continuar. Obrigada e até já.